E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo beleza? Estamos aqui para a terceira parte desse nosso ensinamento sobre fundamentos da fé, uma fé prática, uma fé dinâmica, a fé não só ficar nos conceitos, mas tirar ela de dentro do coração para que as coisas aconteçam. Certeza das coisas que se esperam, a prova daquilo que não vê, na prática. Se a gente vê, não precisa de fé, né? Aquilo que a gente já viu não necessita fé. Então, algumas coisas eu gostaria de falar. Quando Jesus, o ensinamento mais clássico da Bíblia sobre fé, que está em Marcos capítulo 11, Jesus chega e vai buscar fruto numa figueira. E que ele estava com fome e a figueira não tinha o fruto para dar, ela só tinha folhas. O que Jesus fez? Jesus amaldiçoou a figueira, diz: ninguém mais coma fruto de ti. Porque ele era o Criador, ele tinha o direito de buscar o fruto nessa figueira. E eu creio que isso é uma resposta à figueira que deu as folhas para cobrir a nudez de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando do pecado original. Eu creio que a figueira cumpriu uma função que não era a sua função aqui, e Jesus está ajustando as coisas. A Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então eu creio que tem muita coisa para ser restaurada, que Deus está esperando que você compreenda que é filho dele e pela fé traga à existência coisas que ainda não se viu nessa terra de forma gloriosa. Então a gente precisa entender algumas coisas sobre a fé. A Bíblia diz que com a boca se confessa para a salvação e com o coração a gente crê para a justiça. E a fé libera exatamente essa crença que está no nosso coração. Então é como se essa crença estivesse dormindo no nosso coração, e a fé acorda isso, a fé desperta isso e ativa isso para que isso manifeste em algo, quando falado pela boca, né? Que a fé, a palavra está no seu coração e na sua boca, isto é a palavra da fé que pregamos. Então, quando se fala a mensagem com fé, Deus se responsabiliza para que aquilo que é declarado seja manifestado, né? Então, a gente entendendo isso, por isso, cuide com o que você fala, não minta, você precisa acreditar naquilo que você fala, e quando você fala com a boca aquilo que está no teu coração e a fé está ativada, isso vai fluir e vai funcionar. Então, a gente precisa falar com fé e agir com fé. E a palavra essa que está no coração e precisa sair, ela precisa estar no coração, né? Vai ter que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, né? Então essa palavra ela vai entrar, ouvir e ouvir com o coração, e ela entrar e assumir um lugar no seu coração de verdade. Quando ela sair, ela vai sair com poder, e nós vamos ver algumas coisas que impedem a plena manifestação da fé. Nos outros partes eu já falei um pouquinho, que ia aprofundar sobre aquilo que prende o nosso espírito e, por consequência, a fé não manifesta da forma como Deus estabeleceu. Não falta fé para você. A Bíblia diz que Deus já repartiu uma medida de fé para cada um de nós. E a Bíblia fala também em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que a fé nossa não consiste de palavras persuasivas. O Evangelho não consiste de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na manifestação do poder de Deus, para que a nossa fé não se baseie nas palavras humanas, mas no poder de Deus. Então, a nossa fé está totalmente baseada no poder de Deus. Então, quando o espírito humano é livre, ele é servo do Espírito Santo. O espírito livre, ele é completamente sensível a Deus, ele casa com Deus e ama a Deus. Assim como Cristo e igreja é homem e mulher. Então, Cristo casa com a igreja precisa ser madura para casar. As pessoas precisam chegar nesse nível de maturidade. Por quê? Porque criança, o menino, assim como diz que é escravo, ainda é escravo, e essa escravidão está relacionada ao pecado, não pode casar. Então, quando existe um caráter tal que a pessoa adquire um nível de maturidade e essa fé vai manifestar de forma prática, é por quê? Porque já está tendo a liberdade, essa liberdade no Espírito. Não existe como a gente tentar amar a Deus. Ou a gente ama a Deus ou a gente não ama. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus ama. Nós adentramos, nós vemos o reino quando nascemos de novo, entramos no reino quando nascemos do Espírito. Quando o Espírito nasce, ele é recriado, ele começa a ter uma conexão íntima com o Espírito de Deus, um relacionamento com o Espírito de Deus. E à medida que nós vamos tirando a nossa mentalidade atrasada, a mentalidade
que é o jeito antigo de pensar, à medida que isso vai renovando, nós vamos encontrando uma forma de manifestar isso de forma verdadeira, como Deus falou. E a gente não mais trava as coisas que Deus falou por causa da nossa maneira de pensar. A gente não tem direito, quanto à fé, de pensar o que é difícil e o que não é difícil. Haverá algo difícil para Deus, algo impossível para Deus? Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23, né? Então, como que o espírito fica preso? Ele fica preso pelo pecado, uma mentalidade de pecado, de não ser totalmente perdoado por Deus por uma questão de consciência. A consciência é um ambiente psíquico favorável a alguma coisa. Então, quando existe uma acusação ainda, que eu não fui completamente perdoado por Deus, isso está muito relacionado quando Jesus fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente serei livre, porque o Filho, o escravo não tem lugar permanente na família, o filho tem. Então é entender que é filho de Deus, e entender que é filho de Deus, é guiado pelo Espírito, é totalmente perdoado, não ficou nada para trás. Então, quando a gente tem manifestações das nossas emoções, e isso nós vamos ver manifestações de ansiedade, de preocupação, de inveja, de ciúmes, de outras coisas assim, de amargura, e essas coisas acabam mostrando que alguma coisa do nosso passado está prendendo. São todas coisas relacionadas ao passado ou ao futuro. A ansiedade e a preocupação em relação ao futuro, e todas as outras coisas em relação ao passado, e isso marca. O que demonstra isso? Quando essas emoções estão desalinhadas, mostra que a fé não está devidamente funcionando. Por quê? Por causa do espírito preso, e o que prende o nosso espírito é justamente o pecado. Então, muitas vezes a raiva expressa também essa forma de uma coisa que está doendo lá dentro ainda, e o nosso espírito precisa ser liberado. E tudo isso acontece o quê? Libertado das dores do passado, né? Então, a Bíblia fala em Efésios capítulo 3, versículos 10 a 12, que o mistério que esteve oculto ao longo das gerações e foi revelado, que é justamente o livre acesso pela fé. Nós temos, a igreja vai mostrar para os principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus, e nós temos livre acesso a Deus pela fé. Então, quando não estamos totalmente, não é uma questão de sentir, é uma questão de consciência, porque tudo que Deus fala na sua palavra, ele vai entrar pelos seus ouvidos normais, pelos seus sentidos, você vai ouvir, e a sua alma vai filtrar isso. Se ela aceitar, já dominado pelo Espírito, isso vai cair no seu coração, e tudo que cair no seu coração, a hora que a crença do seu coração se unir com a palavra de Deus, você vai brotar uma fé quando o Espírito está livre. Essa é a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós não podemos ficar dependendo da vida inteira de resolver as nossas questões passadas para avançar em Cristo. No começo, tranquilo assim, chega um ponto que conhecereis a verdade vos libertará. Só que o que vai libertar você é a verdade. Qual é a verdade? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus perdoou você. Deus resolveu encerrar tudo debaixo do pecado para exercer misericórdia com todos, inclusive com você. Então, quando você entender que Deus perdoou e está tudo certo, o que acontece? A sua consciência fica purificada por causa de uma questão do sangue de Jesus. Muito mais, se o sangue de bodes e novilhas era suficiente para perdoar as pessoas, de modo que dava ao adorador uma consciência limpa, muito mais o sangue de Jesus vai purificar a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos o Deus vivo. Isso está claramente expresso na palavra. Tenho ministrado sobre isso, sobre a questão de ter a consciência limpa, que isso está muito claro em Hebreus, porque o adorador precisa ter uma consciência purificada. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Ele assentou-se por quê? Porque ele já fez tudo, a parte de Deus está toda feita. Nós precisamos crer que somos perdoados. E se somos perdoados, a pessoa que é totalmente perdoada, ela abandona o pecado. A pessoa que sabe que é perdoado pela fé no seu coração, ela crê para a justiça. Então, o que está certo? Está tudo certo, porque a justiça de Deus está estabelecida. A justiça de Deus não varia, ela é um padrão. A justiça de Deus é aquilo ali, nunca subiu nem desceu. A justiça de Deus é isso. Então, quando a gente crê no coração e junta a fé que vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus, com aquilo que a gente crê,
A fé brota e produz dinâmica com o resultado, a fé que transforma a vida das pessoas, né? Quantos têm visto cego enxergar, os cativos serem libertos, né? Então tem uma série de coisas que precisa entender, porque a unção foi liberada e nós precisamos entender. Deus só vai se manifestar num ambiente onde há total liberdade, senão a manifestação de Deus é mais restrita. E muitas vezes eu creio que tem se falado ou a gente vai para o poder de Deus ou vai para a presença de Deus. Eu acho que isso não há uma dissociação. Essa dissociação de poder e presença, ela está na árvore do conhecimento do bem e do mal. O que acontece? Pelo poder de Deus que vai estar embasada a nossa fé, e também pelo poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é que nós vamos ter o livre acesso a Deus, a presença de Deus, porque foi pelo corpo de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, o que acontece? Abriu tudo. A nossa fé, a Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o poder que transforma a nossa vida, que opera, é o poder que em nós opera, e também nós podemos ir e desfrutar da presença de Deus, porque esse poder, o que ele gerou? Gerou amor em nosso coração, certo? Ou melhor, o amor abriu a porta para a fé atua pelo amor, e toda a fé é baseada no poder de Deus, amém? Não nas palavras persuasivas de sabedoria humana. Então, nós precisamos compreender no nosso coração que tudo já está feito. Então, quando você abre a boca para falar com fé, juntou a crença do seu coração com aquilo que Deus fala a respeito desse assunto, desse monte, ou seja, desse problema, ou seja, dessa situação, dessa cura, dessa falta de paz, dessa inestabilidade, o que Deus fala, trazer ordem para essa situação, baseado na palavra de Deus. O que você crê no seu coração vai juntar e vamos ter a manifestação de uma fé que produz resultado, de uma fé dinâmica. Nos vemos na aula 4. Que Deus te abençoe.